Adiem a derrota. Quanto mais Uhum. essa derrota for adiada, melhor. E o Bahia chega à marca de 7 triunfos consecutivos e no campeonato estadual, 19 gols marcados. Eu queria que você falasse desse início de temporada e dessa importância desse giro que tem sido feito no elenco. Boa noite. Fico feliz porque a gente vence. Acho que todo mundo vem aqui sempre com questões mais positivas, apesar de, logicamente, ter existido erros dentro do jogo, né? O gol, por exemplo, sofreu um gol de um lateral nosso, de um lateral ofensivo, e nós acabamos sendo. O gol não, né? O pênalti, né? Aquela confusão que o quarto árbitro criaram, né? Mas a gente fica feliz porque vê a cada ano o Bahia se fortalecendo mais, né? Há 2 anos atrás, a gente botava o primeiro time para jogar, perdia, ou empatava. No ano passado, perdia, empatava. Esse ano, nós tivemos a maioria, nos 2 primeiros jogos, a maioria de garotos e conseguimos vencer. Então é sinal que está havendo progresso desde a categoria de base, o que é importante para hoje ter, por exemplo, Del e Cauê Furquim começando o jogo, depois Caio, Cone, David Matias entrando no jogo, 2 garotos fazendo os 2 primeiros gols, né, do nosso time. A gente fica feliz porque é um sinal de evolução vindo da estrutura da base, subindo para o profissional. Essa é a parte mais legal de tudo isso, desse início de campeonato baiano e também início já de campeonato brasileiro. Boa noite, Rogério. Esqueci alguma coisa? Faltou? Boa noite, Rogério. Durante essa semana surgiram alguns boatos que o Cauli estava saindo do Esporte Clube Bahia. Inicialmente, há mais de uma semana atrás, seria o São Paulo, mas o Bahia não aceitou a proposta de empréstimo. E essa semana, novamente, essa situação. O jogador jogou o Bavi, você não relacionou para o jogo contra o Corinthians e não relacionou para hoje. Qual o motivo? O Cauli, eu acredito mesmo que tenha muita gente interessada, porque é um jogador de altíssima qualidade, né? Ele treinou um pouco a mais essa semana. Nós precisamos ver aquele Cauli mais competitivo, né? Que esteja feliz e alegre para jogar. Eu, da minha parte, espero de coração. Eu gosto muito do Cauli, acho que todos vocês sabem e são prova disso desde 2023, quando eu cheguei aqui. O quanto eu investi nele, o quanto de tempo, eu quero dizer, né? Sempre tentando ajudá-lo. E a minha torcida é para que ele fique e continue aqui. Ele tem um contrato, é um jogador importante para a gente, né? Eu sei que todo mundo, mas assim, as pessoas querem o jogador, mas ninguém faz uma oferta pelo jogador, né? Não tem ninguém quer pagar um centavo para levar um jogador do calibre dele. Então, assim, que é impossível de negociá-lo, eu acho que não é impossível. Claro, o clube é um investidor e, agora, se não, o que eu gostaria mesmo era que o Cauli estivesse com a gente, ficasse, evoluísse cada vez mais, competisse cada vez mais e pudesse estar nos jogos, essa semana, que ele pudesse estar nos jogos com a gente. Essa semana ele fez um treinamento mais parte física e tudo, estamos tentando ajudá-lo de todas as maneiras para que ele possa estar futuramente com a gente. O nosso desejo é que ele fique, permaneça e continue jogando pelo Bahia. Rogério, boa noite. Queria saber de você sobre o Iago Borducci. Sim. É um jogador que foi bastante questionado, né, desde 2024 para cá. 2024 foi muito citado a questão, né, ele voltou de uma temporada completa europeia para atuar, questão do ritmo e tal. 2025 talvez tenha empacado com a boa fase do Juba ofensivamente, o protagonismo que o Juba ocupou no time. E ele começa em 2026 jogando bem as partidas, contribuindo com gols, hoje de novo muito, muito bem. Eu queria que você falasse sobre a importância desse começo para o Iago, se isso pode significar uma virada de chave dele aqui no Bahia. Tomara que sim, eu gosto muito, ele é um cara que se entrega, se dedica muito nos treinos. Eu acho até que ele fez um jogo melhor no último que ele jogou do que hoje, mas é um cara que está conseguindo completar os 90 minutos, sempre com entrega, dando bastante amplitude, tem um estilo de jogo um pouco diferente do Juba, né? Um jogador já atacar espaço, o Juba normalmente constrói, às vezes joga por fora, mas muitas das vezes construindo por dentro. É um ativo do clube, o clube trouxe, e nós estamos tentando fazer com que ele melhore a cada jogo, ganhe mais confiança. É importante o torcedor, né, se manifestar, comete erros e acertos, mas eu acho que fisicamente é um jogador mais disponível do que em 2024, como você citou, que ele chega no fim da temporada e já emenda tudo aqui, né? Eu acho que precisa melhorar, pode evoluir, mas é um jogador que compete muito mais e
e hoje consegue completar os jogos que ele tinha dificuldade antes. Teve lesões que o atrapalharam também, né? Enquanto estiver aqui, vai estar pronto para nos ajudar. Rui Oliveira, que chega mais Salvador e também bate papo notícia e TV Lisvídeo. Caramba, rapaz. A Você produtividade... deve estar ganhando bem, hein, cara? Porra! 3? Porra! 3. Vai lá. A produtividade da base vem forte nesse ano. Qual a possibilidade de utilização cada vez maior desses jogadores no Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro? Eu acho que nós tivemos o Del entrando agora, né, num jogo recente contra o Corinthians, fora de casa. Cauê estava relacionado para esse jogo. Não tenho certeza se o David, acho que o David não estava para esse jogo, né? Tivemos participações de garotos entrando no ano passado, esse ano, de acordo com as possibilidades. Se nós pudermos contar com jogadores mais prontos para o Campeonato Brasileiro, nós vamos contar. Se precisar usar os garotos, a base está aí para servir a gente nos momentos que a gente precisa. Eu acho que o Campeonato Baiano é um bom indício para isso, né? Eu acho que hoje, sei lá, no mínimo 6, 7 jogadores eram da base hoje, ou saíram jogando, ou entraram no jogo, né? Deve ser um número ainda maior no próximo final de semana. Devemos ter bem mais jogadores jovens formando time, que vão ganhando experiência. Acho que a vida é assim, né? A gente começa num veículo de comunicação menor, vai subindo, e assim também é com o atleta. Vai jogando um campeonato menor, ganhando base, e quando a gente precisar, como é o caso do Del, no último jogo que entrou, fez aí, sei lá, 30 minutos contra o Corinthians e tentou ajudar da melhor maneira possível. Boa noite, Rogério. Tenho percebido nas coletivas que você tem falado muito que quer ser campeão para além de Baiano e Nordeste no Esporte Clube, quer fazer história nesse sentido. E tenho visto também nos bastidores que os jogadores têm reiteradas vezes falando que é uma família, que esse grupo virou uma família. Esses dois detalhes, né, com você tendo um pouco mais de proximidade com eles no dia a dia, te passa uma sensação que esse ano tende a ser muito diferente do que a última temporada? Não, eu sempre tive a mesma proximidade desde o dia que cheguei com eles aqui. E realmente eles são uma família, convivem bem, é um ambiente bom de se trabalhar no dia a dia, tranquilo, calmo, mas precisa ganhar jogo. Precisamos vencer jogos para a gente estar nas disputas, né? Ser campeão não é fácil no nosso país você conseguir alcançar um título nacional. Se fosse tão fácil, talvez teríamos mais títulos nacionais ao longo da história, né? Mas o caminho mostra que tem equipes com maior poder financeiro, outras equipes mais prontas até, mas também não é impossível você sonhar com... Se nós conseguimos competir com o Corinthians, nós temos que tentar competir contra todos, né? Competimos contra ganhou hoje do Flamengo, acho que o Corinthians não ganhou, acabou o jogo, ganhou, foi campeão. Nós conseguimos competir com o Corinthians fora. O que nós temos que ter é mais competitividade sempre, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Vitória no final de semana passado. Nós temos que competir, tentar evoluir, melhorar a qualidade cada vez mais dos atletas, promover jovens, usar a experiência daqueles que podem contribuir, como o caso de um Everton, jogadores mais experientes, mais velhos e que ajudam a gente, e ser competitivo a cada jogo, seja no Brasileiro, Copa pré-Libertadores e logo também entra a Copa do Brasil, começa a entrar no calendário, né? É que agora tá mais tranquilo, que você consegue jogar um jogo de Campeonato Baiano, um jogo mais difícil, então dá mais possibilidade de rodagem ao elenco. Claro que nós temos que analisar cada ponto que vai chegar no campeonato. Acho que o mês de fevereiro ainda é um mês que a gente pode se dar o luxo de fazer uma rodagem grande de jogadores sem ter uma perda de resultados. E depois aí, logicamente, a gente vê talvez menos jogadores, menos trocas, né, a cada jogo, mas sempre aqueles que se destacam. A vida é assim. Aqui eu sou avaliado todo dia. Eles também são avaliados todos os dias. Eu falo que cada dia, cada jogo, não importa contra quem, é uma oportunidade. A vida dá uma oportunidade para você. E você compra seus minutos. É assim que funciona em todo lugar. Meritocracia. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse um pouco sobre o início da trajetória do Kiki Oliveira nesse início de temporada no Bahia, porque ele saiu de um jogador muito criticado lá no Grêmio, chegou aqui em poucas partidas e já está sendo aplaudido pela torcida. Eu acho que ele tem uma coisa que os uruguaios têm na sua maioria, que é alma e coração. Ele é um cara dedicado, pode ainda não ter encontrado tecnicamente o ponto exato, mas um cara que pressiona, percorre, ajuda os companheiros, não para,
Eu acho que ele é um exemplo de caras que conseguem vencer na vida, mesmo não tendo, talvez, não sendo o melhor jogador tecnicamente, podendo ter, mas é um cara que entrega tudo para jogos, especialmente fora de casa, jogos de Copas, que são jogos pesados, né, fora do Brasil. Eu acho, cara, que tem muito para acrescentar, muito para ajudar, que ele seja o espelho para muitos. Às vezes é necessário você ter um espelho para virar, para ter um comprometimento como ele tem, um desejo de jogar como ele tem. Podemos melhorar posicionamento, hoje ele jogou um pouco mais por dentro, não é tanto a dele, né? Quando ele joga por fora, talvez ele tenha um desempenho melhor, mas se todos deixarem tudo em campo como ele deixou, eu acho que ele vai ser um acréscimo através do exemplo para todos aqueles que querem participar desse time. Boa noite, Rogério. Na nossa última conversa no ano passado, eu pedi para você fazer um panorama do último semestre e do ano como um todo e do que faltava. Você falou que faltava jogadores mais combativos, mais físicos. Eu queria saber hoje, passar essa primeira maratona, já estamos em fevereiro, você conseguiu ter sua primeira pré-temporada em casa, perceber jovens talentos que com os últimos calendários não conseguiu. Essa necessidade já foi sanada com os poucos reforços que tiveram, mas principalmente os jogadores que você conseguiu observar mais de perto? Eu acho que a observação dos jovens foi importante, estar com eles, treiná-los e ver a evolução deles. Eu acho que isso é um ponto importante para o futuro. Eu vejo um Cauê completando jogos de 90 minutos, enfrentando bons marcadores. Gosto muito, acho que é o jogador pronto. Tem uma pena o Juan Pablo, a lesão que vai afastar, só volta provavelmente para o próximo semestre, né? Tem o Del e o Caio, que jogaram como um 9 hoje, né? Quando entraram, o próprio Cone, que também fez esse papel. Hoje, que ainda precisam de amadurecimento, eu acho. O David Martins é um jogador que devam prestar muita atenção, que é um cara que vai subir bastante, acho que tem tudo para virar um grande jogador, se ele tiver concentração, foco, é uma aquisição boa do nosso time. E nós tivemos duas contratações, né, que foi Roman, que é um jogador mais físico, é um jogador de muita competição, não tira o pé em nenhuma bola, divide todas as bolas, está ainda se ambientando, está tentando entender mais ou menos como a gente joga, e o Kiki são dois jogadores, eu acho que fisicamente são dois jogadores privilegiados, né? Você precisa chegar, sim, estamos tentando mais uma ou duas peças para a gente poder dar continuidade, mas eu acho que mudou bastante também a maneira com que eles estão vendo o jogo. Eu acho que todos estão se entregando mais nesse ano, com mais alma, com mais competitividade, com mais pressão. E caras como o Roman e como o Kiki, eu acho que contagiam na parte de espírito, de luta. Eu acho que eles trazem coisas positivas, agregam muitas coisas ao time. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo resultado. Rogério, o Campeonato Baiano tem servido de pré-temporada para a equipe, com aspas, chamada principal, e tem servido de laboratório para jovens talentos descobertos. Você fez questão de estar na beira de campo com eles para poder trabalhar. E esse ano, por ser ano de Copa do Mundo, fornece ao Bahia munição de iniciar o ano com muito ímpeto, com muita vontade, porque vai ter uma segunda pré-temporada, vamos chamar assim, e retorne o segundo turno, com aspas, com mais força. Qual é a porcentagem de satisfação do professor Rogério Ceni, já que existe tantos times com tantas formações táticas e variações táticas, cada time que o senhor monta tem um jeito de jogar? Eu estou muito feliz com eles. Eu me surpreendi relativamente com o que eles apresentaram, especialmente nas duas primeiras rodadas, onde eles tinham o Rezende e Marcos Vitor mais como referência, né? E o resto eram todos jogadores jovens. Então, assim, não esperava tanto deles nesse começo, não esperava que eles estivessem tão bem. Eles estão treinando desde outubro, se eu não me engano, né? Eu acho que eles acrescentaram muita coisa, começaram a dar novas opções para o time. Claro que eu não sei se são opções que vão se sustentar dentro deste Campeonato Brasileiro, mas que prometem muito ao Bahia, se não no próximo Campeonato Brasileiro, que esses jogadores tenham mais minutos, que a gente gaste menos em salários, que a gente gaste menos em contratações e que eles sejam, já que são os investimentos que foram feitos em categoria de base, tenham cada vez mais minutos. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Mas eu estou bem satisfeito com eles, sim, com o Fred, com o David, enfim, os meninos da frente, aqueles que tiveram mais minutos para jogar, e outros também. O caso do Cone, por exemplo, fez 2 treinos só com a gente, e conseguiu cumprir relativamente bem, né? Pouco tempo de treinamento, e conseguiu cumprir bem o que se propôs. O senhor tinha falado há um tempo de um top 5 de jogadores mais... O quê?
de um top 5 Top de 5. jogadores mais jovens que podem aparecer mais no Sim. Brasileirão. E um que já participou de alguns jogos pelo Bahia, mas que tem aparecido menos, é Jota, não entrou em campo hoje. Ele tem alguma perspectiva para esse ano? Como é que está a situação dele no Bahia? Eu já falei, acho que sobre o Jota aqui numa pergunta, né? Ele teve uma lesão no jogo contra o Bahia de Feira, né? Saiu, sei lá, com 20, 30 minutos, eu não lembro exatamente daquele jogo. Ficou 2 jogos fora, se recuperando por lesão, e hoje não esteve no jogo passado, quando estava o grupo mais completo, que foi o clássico, né? E para esse jogo ele já teve relacionado. Eu observo ele todos os dias no treinamento, assim como o David e todos os outros garotos. Eu vejo assim, sempre falo com o Cadu sobre isso, de dar sempre uma prioridade para aqueles jogadores mais jovens, que quando não estão com o profissional possam estar jogando no sub-20, né? O exemplo do David Martins, né? Porque ajuda muita gente, porque eles trabalham ou não são relacionados, vão jogar no sub-20. Se a gente vê eles trabalhando e vê jogando, né, dentro do nosso clube. O Jota já estourou essa idade, mas é um jogador que, se nos treinos mostrar, agora nós temos no domingo que vem, ele provavelmente estará dentro dessa relação de jogadores, ou deve jogar, ou entrar durante o jogo. Ele com essa lesão perdeu uns dias parado no departamento médico, caiu um pouquinho a parte física, mas a gente espera que ele volte nos treinamentos para continuar sendo relacionado e também ter minutos dentro do campo de jogo. Sene, me permita 2 perguntas, Claro, uma pode fazer uma, sobre eu o respondo, depois jogo faz outra. e a outra sobre uma matéria que está sendo elaborada pela rede. A primeira, você chega hoje a 7 resultados positivos, né, no início. Eu estava pesquisando aqui sua carreira, sua trajetória como treinador, e lá em 2020, pelo Fortaleza, você chegou a 6 vitórias consecutivas. Você fala muito em adiar a derrota. E os jogadores estão trazendo isso nas coletivas também. Queria que você traduzisse isso para a gente mais uma vez. O que é, né? Deixa eu falar uma coisa, eu sempre falo do futebol, não tem segredo. A crise vai chegar. Uma hora ou outra ela vai chegar. A fase ruim, o momento difícil, para todos chega. Se chega para o Flamengo, não vai chegar, né, para todos os outros. Chega a determinado momento. Então a gente tem que afastar o máximo de tempo possível, trabalhar o máximo em alta. Eu acho que um resultado positivo, ele vai trazendo outro. Claro, hoje é o Campeonato Baiano contra uma equipe do interior, e quinta-feira nós temos um Fluminense que acabou na nossa frente no Campeonato Brasileiro, com um elenco de muita qualidade, né? Mas eu acho que um resultado, um triunfo atrás do outro, ele vai te trazendo energia positiva, vai te trazendo prazer de trabalhar no dia a dia, vai entendendo que cada vez que você conceda mais, seja mais generoso com o teu trabalho, com o treinamento diário, o jogo vai te devolver. Eu falo sempre que você tem que ter prazer em ganhar, claro, e todo mundo quer ganhar. Tenho certeza que o Fluminense vem aqui e vem para ganhar o jogo, né? Mas você tem que ter prazer em treinar para estar pronto para ganhar. Isso é o que é o mais importante. Se você se dedicar no treinamento para que você esteja apto a executar no jogo, porque vontade de ganhar todo mundo tem, né? Mas tem que estar preparado para ganhar. E eu acho que esses triunfos trazem, além da confiança, um lado psicológico muito favorável para você usar no próximo jogo. Então, a gente sempre sabe que eu não conheço nenhum time que passe um ano inteiro liso, limpo, sem perder jogos consecutivos. Agora, vamos colocar o máximo de tempo para frente possível, vamos viver com coisas boas, com notícias boas, com coisas positivas, vocês felizes, tranquilos, alegres, todos aqui deixam também o torcedor feliz. A outra pergunta, Sim. que é essa da rede, não sei se você viu o gol de um tiro de meta do Tiro de meta. Curitiba. O goleiro do Curitiba Campeonato cobrou. Paranaense? Campeonato Paranaense. Ontem? Ontem. Ele cobra, a zaga se atrapalha, o goleiro também, a bola entra. A turma está pedindo para perguntar a você, como enfim, dispensa apresentações, se você já, imagino, não lembro de você ter feito assim, Não. e se você já tinha visto alguém fazer Já. assim. Eu vi uma vez no Paraná, pode ser no Cascavel. Tenho certeza que quem acompanha vocês, televisão, internet, vai lembrar como era o nome do goleiro do Cascavel, que fez um gol, se eu não me engano, no campeonato. Puta vida, você vai achar aí, no tempo que eu me enrolo aqui na pergunta para te responder, você vai conseguir achar. Eu esqueci o nome, uma vergonha para mim esquecer o nome.
Mas no Campeonato Paranaense, na década de 80 ou 90, eu vi um gol de goleiro de tiro de meta também. Então, Zico, era isso o nome do goleiro. Puta, não pode esquecer o nome do Zico. Zico foi o goleiro que fez, que pode dar o ano pra mim aí, Puco, você que é um cara bem informado. Falei que é década de 80. Esse foi o primeiro gol de goleiro batendo um tiro de meta que eu vi. A bola chutada, quica, passa por cima e dá um gol de tiro de meta. Mas eu não tinha visto do Curitiba, eu vejo futebol todo dia, mas ontem eu assisti o São Paulo e Santos, assisti uma parte de Grêmio e Juventude e assisti um pedaço de Inter e Caxias também. Eu assisti, mas eu não assisti o jogo do Curitiba. Fui mal, né? Paciência. Mas legal. Para você fazer um gol de meta, você tem que ter muita categoria, porque é longe, viu? Eu não teria força para bater. Ou o vento, tá? Esse dia do Zico foi um gol com vento muito forte. E a bola entra. Em 1980, que eu não vi. Alguém me contou, porque eu não era nascido ainda. Valeu! Beleza, tá aí o bem-humorado Rogério Ceni encerrando a coletiva. Gente, para vocês que estão falando aqui no chat, é porque a gente sabe